Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Matheus Kaiser, programador neurolinguístico, hipnoterapeuta e coach profissional. E estou aqui junto com o IFC PNL para que você descubra um pouquinho mais desse mundo de possibilidades. E aí, isso é interessante para você? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da PNL. A PNL começou a partir da década de 70 com duas grandes mentes, Richard Bandler e John Grinder, que tinham uma super questão, aliás, uma incrível questão. Qual é a diferença que faz a diferença? Por que pessoas de sucesso obtêm sucesso na vida, enquanto outras pessoas obtêm o fracasso? E eles descobriram que isso tem uma estrutura. Eles começaram a estudar três grandes mentes, através de um processo em PNL que nós chamamos de modelagem. Eles estudaram Fritz Perls, o pai da Gestalt, uma vertente da psicologia, estudaram Virginia Satir, digamos assim, a super nani mais top da época, da década de 70, né? Aquela pessoa que resolvia os maiores problemas familiares de forma natural. E também Milton Erickson, o maior hipnólogo de todos os tempos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que essas pessoas tinham algo em comum. Elas tinham uma estrutura de pensamento natural em comum. Faziam aquilo por natureza. E qual era essa estrutura? Era o poder do significado. Elas ressignificavam muito rápido aquilo que acontecia com elas. As pessoas ressignificam o tempo todo, porém, tem pessoas que insistem em permanecer num pensamento ruim. Aquilo que acontece com você não tem significado algum. Nenhum, não significa nada. Por exemplo, você sai de casa com o seu carro, dirigindo, e aí você, numa esquina, por algum descuido, vai lá e bate o seu carro. O que significa isso? Nada, não tem significado algum. O seu carro foi batido, você bateu o seu carro apenas. A partir desse momento é que entra o grande poder do significado. Qual o significado que você vai dar para esse evento? Um significado ruim que vai te limitar, que vai te retrair, ou um significado que vai te impulsionar, te levar para cima? Isso nunca mais vai acontecer. Eu vou ser uma pessoa muito mais atenta na hora de dirigir, na hora de respeitar as leis de trânsito. Por exemplo, ou você vai falar, nossa, agora eu não tenho mais dinheiro, tô ferrado, acabou com tudo. Não, está na hora de ressignificar. É aí que entra o poder do significado. Porque a batida do carro em si não significou nada, não tem significado algum. É você que vai dar o significado. Esse é o primeiro passo. O segundo é você descobrir que pensar é diferente de ter pensamentos. Você sabe qual é a diferença? Pare alguns segundos aí e pense. Qual é a diferença entre pensar e ter pensamentos? Bom, eu vou te explicar. Pensamentos são devaneios. Eu tenho vários pensamentos ao dia. Muitos pensamentos, milhares de pensamentos. Por exemplo, da minha casa até o meu escritório todos os dias, eu posso ter cerca de 50, 60, 70 pensamentos. A diferença em pensar é que eu tomo consciência desses meus pensamentos. É ato consciente. Eu tomo consciência daquilo que eu estou pensando. Porque a partir do primeiro milissegundo do nascer de um pensar, eu posso escolher, se esse pensamento for ruim, em cortá-lo e começar a pensar uma coisa boa. Porque pensamento gera sentimento, que vai gerar um comportamento. Portanto, se você tem um pensamento ruim e começa a alimentar esse pensamento ruim, vai dando comidinha para ele vai crescendo, 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 e ele vai fazer o quê? Te engolir. Porque você vai ter sentimentos ruins, consequentemente, comportamentos ruins. Por exemplo, vai ficar mal o dia todo, de repente você deixa de comer. E quando você começa a fazer isso com frequência, é aí que surgem as doenças psicossomáticas. É aí que entram problemas, como por exemplo a depressão, como por exemplo a tristeza aguda, como por exemplo fobias, síndrome do pânico, enfim. A partir do primeiro milissegundo, a minha recomendação, corte esse pensamento ruim e comece a pensar coisas boas, que vão te potencializar, que vão te impulsionar para que a sua vida seja muito mais feliz. Porque se pensamento gera sentimento, que gera comportamento, faz sentido para você que se você tiver pensamentos bons, você vai ter sentimentos bons, consequentemente, comportamentos bons. É isso. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se você quer conhecer mais sobre a programação neurolinguística, sobre toda essa ferramenta, essa tecnologia do conhecimento humano, essa tecnologia do cérebro, faça o seguinte, acesse o site ifcpnl.com.br e conheça esse mundo de possibilidades. Se você quiser conhecer também o meu trabalho, fique à vontade, acesse meu site matheuskaiser.com.br. Você vai descobrir também que você pode chegar e conquistar todos os seus objetivos. Tudo aquilo que você deseja. Muito obrigado e um grande abraço. Espero você lá.